E vamos agora trabalhar medidas de tendência central. O valor que representa a entrada típica ou central de conjunto de dados. As mais usadas são a média, a mediana e a moda. Então vamos lá. A média aritmética simples, a média aritmética simples é obtida dividindo a soma de todos os valores que temos pela quantidade de valores. Geralmente expressamos a média pelo símbolo x barra. Suponhamos que existe uma quantidade n de dados, x1, x2, x3 até xn. A média entre esses dados será a soma de x1 mais x2 mais x3 até xn dividido por n. Um exemplo, um aluno obteve as seguintes notas durante o bimestre: 9.2, 8.5 e 8.4. Qual será a média de suas notas? Temos três notas, né? Basta somá-las e dividir por 3. Então, 9,2 mais 8,5 mais 8,4 dividido por 3. Somando isso tudo vai dar 26,1. Dividindo por 3 dá 8,7. Então, a média desse aluno vai ser de 8,7. E temos também a média aritmética ponderada. A média ponderada, considerada pesos, né, para cada item, ou seja, em um conjunto de dados, né, a cada item recebe uma importância. Vamos supor que tenhamos um conjunto de n dados, x1, x2, x3 até xn, onde cada dado receberá um peso, respectivamente, o P1, o P2, o P3 até o Pn. Cada item será multiplicado pelo seu peso. A média será dada pela divisão entre esta soma e a soma dos pesos considerados. A média entre esses dados será representada pelo P barra e será dada pelo seguinte. Então, o P barra vai ser o x1 vezes P1, mais x2 vezes P2, mais x3 vezes P3, mais até o xn vezes Pn. Sobre o que? A soma dos pesos, que é P1 mais P2 mais P3 até Pn. Um exemplo, um aluno fez uma prova e obteve a nota 9.1 nessa prova, e um trabalho com nota 8.7. A média é considerada que a prova tem peso 6 e o trabalho peso 4. Assim, a média dessa aluna vai ser como 9.1 vezes 6 mais 8.7 vezes 4. Exatamente os pesos referentes à prova e o trabalho. E dividindo pelos pesos, que é 6 mais 4. Então, 9,1 vezes 6 dá 54,6. 8,7 vezes 4 dá 34,8. Soma nos dois dá 89,4 e divide por 10, e que é igual a 8,94. A média dessa aluna será 8,94, certo? Bem simples. E a média geométrica, né, utilizada muito na geometria. A média geométrica entre o conjunto de n dados é a raiz enésima da multiplicação desses dados. Considere um conjunto de n dados, x1, x2, x3 até xn. A média geométrica entre estes dados será o seguinte: o x barra, que é igual a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 até xn. Um exemplo, qual é a média geométrica entre 2, 8 e 32? Então, temos três dados. Então, a média geométrica é a raiz cúbica, né? Porque existe três elementos, né? 2, o 8 e o 32. E aí você multiplica. Se você analisar aqui o seguinte, ó. Se eu fizer... Aqui eu vou pegar aqui a caneta, só para vocês analisar. Aqui, eu posso representar o 8 como 2 ao cubo, né? E aqui, você pode apresentar o 32 como 2 à quinta. Então, aqui você tem uma multiplicação aqui, né? E aqui, ó, você sabe que numa multiplicação entre números de mesma base, você soma os numeradores, né? Então, aqui você tem 1 mais 3 mais 5, dá exatamente 2 elevado a 9. Mas, professor, tem a raiz cúbica. E aí, o que eu faço com isso? Ó, essa raiz cúbica aqui, como aqui tem um 3, vai ser uma divisão. Então, aqui vai ficar 9. 9 dividido por 3. E 9 dividido por 3 é exatamente 2 elevado à terceira. E 2 à terceira é 8, né?
E é exatamente o que foi encontrado aí nos resultados aqui finais. Então aqui, ó, eu vou botar aqui só para não ficar errado. Aqui a raiz cúbica, né? Aqui a raiz cúbica. E aí você tem exatamente um 9 dividido por 3, que é exatamente pegar esse número aqui do expoente e dividir por esse da raiz. Aí fica 9 dividido por 3, que dá 3, e 2 elevado ao cubo é 8, certo? Bem simples, vocês devem ter essa interpretação para vocês calcularem alguns exercícios, certo? Então é isso. Então a média geométrica é essa. Então vamos ao seguinte, a média harmônica, né? A média harmônica de um conjunto de n dados é obtida dividindo a quantidade de dados pela soma dos inversos dos dados. Considerando um conjunto de n dados, o x1, x2, x3 até o xn, a média harmônica entre esses dados é igual a, por h, né? Indicada por h. E o h vai ser o quê? O n sobre o inverso do dado 1, que é o x1, o inverso do dado 2, que é o x2, então é 1 sobre x2, e até o xn, nessa soma. Então, um exemplo, qual é a média harmônica de 2, 5 e 10? Então aqui, ó, tem um pequeno erro, eu até frisei isso na sala, mas é bom refrisar aqui, que se eu colocasse um 6, né, em vez desse 10, porque houve um erro, e aí você tem essa interpretação. Então aqui, ó, eu vou até apagar aqui, mas vou botar o 10, né? Vou colocar o 10 mesmo. Então, você pode efetuar os cálculos, né? Aqui, em vez de 6, bote o 10. E aí, ó, se você efetuar diretamente essas contas, vai dar 3,75, né? Certo? Tranquilo? Então, é o seguinte. Aqui você tem essas coisas aqui. Então aqui, ó, era para ter um 10, né, em vez desse 6. E aí a resposta daria 3,75, certo? Você faz aí as contas, fica como exercício de casa aí para vocês. OK? Então vamos lá. Então vamos seguindo aqui os slides, né? Para a gente não perder muito tempo. E aí você tem a média, né? A média é bastante comum, né? Vocês já devem fazer isso durante para calcular sua média, né? A sua média parcial e tudo mais, tudo que você faz dentro da sala, né? E aqui você soma, né? Isso aqui são valores de um preço de aparelho de ar-condicionado. Então você vai somar 500, você vai somar isso tudo, né? Isso aqui também fica como exercício. Soma tudo. E divide exatamente pelo quê? Pela quantidade. No caso, aqui são 7, né? Então, vai dividir por 7. Somando tudo, dividir por 7, vai dar esse número aqui, né? É para dar, certo? Que é exatamente o valor da média, né? A média aritmética. Então, você tem exatamente essa média aritmética aqui, ok? Então, vamos lá. E tem uns critérios de arredondamento, né? Definindo os algarismos significativos quanto ao cálculo para retornar. Um último número sendo menor do que 5. Um exemplo, né? Eu vou colocar aqui um exemplo aqui para ficar mais nítido para vocês. Aqui vai ficar assim, ó, 6,25, um exemplo, né? Aqui não existe arredondamento, né? Quando o último número é 5. Mas quando ele for menor, 6,24, né? Ele é menor do que 5. Quando ele é menor do que 5, arredonda para baixo. Então, em vez de ser 6,24, fica 6,2. E aqui, se o último número significativo, né, for menor do que 5, né, maior do que 5, no caso, vamos ver aqui, um 6,775. Vamos botar um 7, né? 6,7. Então, 6,7 eu arredondo para onde? Para cima, né? Arredondar para cima. Eu posso arredondar para 7, um exemplo, né? Vai depender muito do professor. Então, isso é um critério de arredondamento, certo, pessoal?
muito cuidado quando fazer esse arredondamento, né? O sistema SIG, né, ele adota o arredondamento, então vai variar muito. A mediana. A mediana é um dos pontos chaves, né, da nossa aula e que gera muita dúvida em relação quando você vai tentar resolver alguma questão de vestibular ou então algum exercício ou então alguma questão de concurso, né? Então a mediana é um conjunto de dados, né? A mediana é um dado que fica no meio quando as entradas são colocadas em ordem, crescente ou decrescente. Então vai depender muito. A questão ela pode adotar a ordem crescente ou decrescente. Lembrando que crescente é do menor para o maior e decrescente do maior para o menor. Se o conjunto tiver um número par de entradas, a mediana será a média entre dois pontos que estiverem no meio do conjunto. Isso quer dizer, eu vou já explicar como é que isso acontece, né? Para não ficar tão nebuloso para vocês, certo? Então vamos lá. Vou aqui passar. Aqui você tem um exemplo, né? Ó, aqui a distribuição aqui, se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então é um número ímpar. Então um número ímpar, né? Você pega o elemento central. O elemento central aqui é 460. Mas professor, se a distribuição for um número par, ó, um exemplo aqui é uma distribuição número par. Você tem vários números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então você percebe que essa distribuição tem 8 números. Então, ele não tem elemento central. O que você vai fazer? Você vai pegar os dois elementos centrais, que no caso, aqui em específico, é muito visível, e aí você sabe que é o 50 e 56. Somando os dois, vai dar exatamente 106, né? E 106 dividido por 2 dá 53. E aí você tem exatamente a mediana. Então, professor, se essa distribuição fosse mais alta, eu não conseguisse ver os elementos centrais, o que eu faço? Vamos supor, se a distribuição tivesse 100 elementos, o que você vai fazer? Você vai pegar 100, dividir por 2, né? E vai dar 50. 50, pessoal, é o elemento da posição 50, o quinquagésimo. E você vai somar com o elemento da posição 51 e dividir por 2, certo? Isso aqui são elementos que estão na posição 50 e 51. Lembrando que esses elementos da distribuição têm que estar em ordem crescente ou decrescente. Isso vai depender muito de quê? Da abordagem da questão que vai ser colocada essas coisas, certo? E lembrando, olha aqui, vamos ver se isso funciona para essa distribuição aqui, essa distribuição menor, aqui tem 8. 8 dividido por 2, 4, né? Então você percebe que você tem um elemento na posição 4. E você vai somar com o elemento da posição 5, que é o posterior, e dividir por 2. Então veja, o elemento da posição 4, 1, 2, 3, 4. O elemento da posição 4 é o 50. 50. E o elemento da posição 5, 56. E aí você soma e divide por 2. E aí vai dar exatamente os 53. Então, pessoal, isso dá certo. E, professor, e se fosse uma distribuição 101? Aqui é ímpar. Como é que eu sei que é o elemento central? Divide por 2, dá o quê? 50,5. E aí você arredonda. Arredonda para cima. Então, a mediana, nesse caso, vai ser o elemento da posição 51. Lembrando que a distribuição tem que estar em ordem, certo? E por último temos a moda, né? A moda é um conjunto de dados, né? Essa moda é de entrada que ocorre com maior frequência, isso é lógico. E aí você tem, quando não tiver um conjunto, né? Ele não possui moda, quando não aparecer números repetitivos. E quando aparecer dois, esses elementos são bimodais. Que um exemplo de uma distribuição e a moda é 1, certo? Então agradeço demais a presença de todos vocês e até a próxima.